Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, olha só, galera, vamos fazer uma discussão aqui que talvez possa ser interessante. O canal que a gente vai reagir agora chama Capital Financeiro, né? E o vídeo aborda a riqueza, né, vamos dizer assim, da parte sul do Brasil. Por que que o sul do Brasil é muito mais rico, né? Então, vamos ver aqui, porque assim, eu tenho uma ideia do que eu acredito que seja o principal responsável, né, dessa situação. Eu acho que isso tem a ver, enfim, com os desdobramentos da economia política, né, que se construiu historicamente a partir da colonização, né, a partir da ocupação europeia do Brasil. Mas vamos lá, vamos ver aqui como que o canal Capital Financeiro está abordando esse assunto num vídeo que tem um ano e tem mais de 1 milhão de visualizações, hein? Vamos lá. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, sendo a nona maior economia do mundo. Em 2021, seu PIB chegou a cerca de 8,9 trilhões de reais. Mas se dividirmos o país ao meio, separando entre norte e sul, vamos perceber uma grande desigualdade econômica entre as regiões. A divisão norte ocupa mais de 60% da extensão do Brasil. Porém, mesmo com maior território, ela representa menos de 30% do PIB brasileiro. Pesquisas do IBGE estimam que cerca de 36% da população brasileira moram nas regiões norte e nordeste do país. Mesmo possuindo uma população menor, as regiões juntas concentram 58% das pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Cerca de 48% dos habitantes do Nordeste e 45% dos habitantes do Norte são considerados pobres. Já na lista dos 26 estados que mais geram riqueza per capita, os 10 mais ricos estão na divisão Sul e os 10 que menos geram riqueza estão na divisão Norte. O índice de desenvolvimento humano é maior na divisão Sul, com estados como Santa Catarina e São Paulo aparecendo nas primeiras posições. Por outro lado, os estados com pior nível de desenvolvimento são Alagoas e o Maranhão. Além disso, 10 entre as cidades mais pobres do Brasil estão situadas nos estados do Nordeste, com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. Segundo um estudo feito pela FGV, revelou que no ano de 2021, o estado com menor taxa de pobreza foi Santa Catarina, com apenas 10% de sua população. No outro extremo, temos o Maranhão com 58% de seus habitantes em situação de pobreza. Mas afinal, Gente, eu tô deixando ele falar aqui, porque até então ele tá só apresentando os dados e não tá apresentando o juízo de valor, então eu tô deixando ele falar, até pra gente discutir em cima disso. Dos dados que ele apresentou até agora, claro, eu não tenho aqui como verificar a veracidade deles, vamos partir da boa-fé do canal que a gente está assistindo, até porque eu acho que alguma coisa mais ou menos nesse sentido, sim, não me parece serem dados destoantes daquilo que a gente entende como sendo verdade, tá? Então só mais um pouquinho a gente já começa a comentar. O que causa tanta discrepância entre a divisão Norte e a divisão Sul? É exatamente isso que veremos ao longo desse vídeo. Então vamos voltar para o ano de 1500, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ao chegar na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Durante a colonização, as regiões mais exploradas foram o Nordeste e Sudeste, pois possuíam um clima favorável para a produção de cana-de-açúcar, que na época... Só um primeiro ponto aí. Não, é isso aí, eu acho que tem que começar pela colonização. Para explicar a desigualdade regional brasileira tem que ser por esse viés aí, eu não vejo de outra maneira. Só assim... Cuidado, tá? Assim, não é o Nordeste e Sudeste, não vamos meter uma linha de Tordesilhas ali e dizer que foram as regiões mais exploradas. O litoral brasileiro. O litoral brasileiro, tá? E essa ocupação foi bem desigual, tá? Porque as tentativas de ocupação do Brasil vão ter algumas iniciativas que vão fracassar, tá? Agora, num primeiro momento, o que acaba se desenvolvendo é o litoral do Nordeste, tá? Com a cultura da cana-de-açúcar, né? Monocultura. Na época, era um produto muito valorizado na Europa e gerava grande lucro para os portugueses. Enquanto isso, as outras regiões do Brasil, de 1500 a 1800, não tiveram tanta importância. Dessa forma, a região Nordeste foi muito valorizada, até o século XVIII, por conta da cana-de-açúcar. Mas isso chegou a um fim quando a concorrência com outras colônias, como Cuba e Porto Rico, passaram a competir com o Brasil. Então, calma. Só algumas coisinhas rapidamente aqui, né? Não é que eles passaram a competir com o Brasil. Então tinha toda a questão da relação da nossa produção açucareira com a Holanda, né, que havia financiado a construção dos engenhos, tinha exclusividade no comércio europeu do açúcar, e aí em função da União Ibérica e das disputas políticas que existiam entre Espanha e Holanda,
na época da União Ibérica, que a Espanha dominou Portugal politicamente. Então nós vamos ter como consequência disso as invasões holandesas, que foi a forma que a Holanda encontrou de continuar explorando o açúcar brasileiro. Depois, com a expulsão dos holandeses, os holandeses vão acabar continuando com o seu negócio do açúcar nas Antilhas, da América Central, não só lá, mas eu acho que talvez principalmente lá. E a partir disso, então, como eles já tinham as rotas, já tinham a técnica de refino, já tinham todo o know-how, enfim, eles acabaram fazendo com que o negócio do açúcar brasileiro entrasse em crise. Tá? Então não é só uma questão de concorrência não, tá? Porque falando assim parece que, não, era o mercado se regulando. Não, não é bem assim, tá? O que gerou a queda no preço do açúcar no mercado internacional, dificultando toda a produção. E assim iniciaram novos ciclos de exploração. O primeiro foi em Minas Gerais, com a mineração de ouro na região. E por fim, o ciclo do café no Sudeste, o que fez com que... Então, peraí. Então, só para também contextualizar, o que vai acontecer? Com o declínio do negócio do açúcar, nós vamos ter um movimento que vai ficar conhecido aí como Entradas e Bandeiras, que nada mais foi que uma tentativa tanto da coroa portuguesa quanto das elites rurais brasileiras de encontrar novas formas de continuar lucrando, de continuar se mantendo como classes dominantes e mantendo, vamos dizer assim, os interesses também da coroa na exploração colonial. Então aí se procurou aumentar a captura do indígena para a escravização, uma vez que os holandeses também vão atacar as fontes de africanos que Portugal tinha, então há uma quebra na questão do tráfico de pessoas escravizadas, então há uma valorização da escravização do indígena, então vai ter essa preocupação também, e vai ter a permanente preocupação que Portugal já tinha desde sempre de encontrar ouro, pedras preciosas no Brasil, assim como os espanhóis haviam encontrado em suas colônias. Então esse momento vai ser um momento onde a caça ao índio e a caça ao ouro vão fazer com que expedições avancem rumo ao interior do Brasil, e de tanto procurar eles vão acabar encontrando ouro, tá? Então aí vai ter uma mudança do eixo econômico nacional, do litoral do Nordeste para o Sudeste, em função da exploração do ouro no interior de Minas Gerais. Isso vai valorizar também o Rio de Janeiro. Por quê? Porque era o porto, onde já se tinha uma cidade, né, assim, com algum nível de desenvolvimento, em função das tentativas ainda passadas de colonização, né, em função ali da capitania que chega a ter algum desenvolvimento ali no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro vai ser o porto utilizado mais próximo para escoar o ouro das minas e também para, enfim, chegar tudo que precisava chegar ali para se desenvolver o negócio da mineração. Então nós vamos ter o deslocamento do eixo econômico do litoral do Nordeste, né, com a cultura majoritária da cana, para o Sudeste em função da exploração do ouro. E aí é bom a gente entender que a exploração do ouro ela vai ter uma intensidade de riqueza muito maior do que a intensidade da cana. Então vai atrair mais imigrantes europeus para ganhar com o ouro aqui, vai aumentar a população, vai aumentar o tráfico de escravos e vai produzir uma maior economia complementar no restante do Brasil, a fim de alimentar esse aumento populacional e todas as dinâmicas que estavam surgindo aí em função da mineração do ouro, enfim, e de demais pedras preciosas. A economia ficasse focada nas regiões mais ao sul do Brasil pelos próximos séculos, com a região Nordeste ficando mais esquecida. Mas não só fatores históricos podem explicar a discrepância entre as regiões. A presença da floresta amazônica na região norte, que possui 6.700.000 km², sendo que 60% dela fica em território brasileiro, dificultando o avanço para o norte, já que as construções e o desenvolvimento na região são limitadas exatamente pela floresta. Até hoje existe apenas uma via terrestre que liga o Amazonas ao restante do país, a BR-319, que foi inaugurada em 1976. Então esse ponto é determinante. Quando ele dá aquelas estatísticas lá no início do vídeo, que fala, poxa, por que, né, que o metade norte ali é menos desenvolvida economicamente? Eu ia citar, entre vários outros aspectos, exatamente, porra, tu tem a Amazônia ali, que é uma barreira natural grandiosa, uma floresta densa, úmida, né, de difícil ocupação, né? E do outro lado, né, você tem o semiárido nordestino, que também é uma região de geografia muito hostil, né? Então também tem isso. As cidades mais populosas do Nordeste estão todas no litoral,
justamente por causa do período de ocupação ainda na época da colonização, que vai fazer ali, talvez, nós temos as cidades mais antigas do Brasil, tá? Mas esses fatores são certamente bastante relevantes, a questão do semiárido, a questão da Amazônia. E mostra como ainda é frágil a infraestrutura presente na região norte. Uma coisa que valida ainda mais isso é a população dos estados do norte e a comparação com suas capitais. O estado do Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes, mas mais de 2 milhões estão na capital Manaus. O mesmo acontece com o Amapá e sua capital Macapá, que concentra pelo menos 50% de toda a população do estado. E para ver como isso não acontece tanto no sul, Porto Alegre tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, e o Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões, mostrando que a população não está tão concentrada devido às dificuldades de expansão que a Amazônia causa. Além disso, a área formada pela floresta causa vazio demográfico no local, como mostra... E só um outro detalhe, né, gente, assim, é lógico que em todo o litoral você também vai ter a Mata Atlântica, mas é aquilo que eu falei, chegam por aqui, né, eles ocupam o primeiro litoral, então essa é a área mais devastada. Felizmente, né, a distância da Amazônia em relação ao litoral preservou um pouco a floresta, que é o que a gente tem que defender agora, porque agora essa ideia de desenvolvimento, por exemplo, está avançando sobre a floresta, né? Eles derrubam a floresta para criar pasto. Isso vem acontecendo, e isso, se por um lado leva desenvolvimento, isso também vai destruindo o bioma, né? O mapa populacional do Brasil, no qual podemos perceber que a região menos ocupada é justamente onde a floresta se encontra, e o mesmo acontece com países que abrigam as outras florestas equatoriais do planeta, como no Congo e na Indonésia. Para visualizarmos esse fenômeno, esse é o mapa populacional do Congo. As áreas mais ao norte são onde tem a maior quantidade de área florestal preservada, e é justamente a região menos povoada do país. Então, realmente parece existir uma correlação entre uma baixa população e uma grande floresta que impede o povoamento. E todos esses fatores históricos e geográficos assim, é um pouco determinismo geográfico, assim, na verdade só em relação à ocupação do território, gente. Tá? É a mesma coisa que dificulta, não impede, mas dificulta a ocupação de cadeias montanhosas, de grandes desertos, sejam de areia, sejam de gelo. Né? É possível a gente ter cidades e pessoas por lá? Mas tendencialmente isso acaba sendo algum tipo de barreira, né? E geralmente para transpor essa barreira você tem que causar um dano muito grande aos ecossistemas naturais dessas regiões. Gráficos fizeram com que a divisão sul se tornasse mais atrativa para o início da industrialização, o que aumentou ainda mais as diferenças econômicas em relação à divisão norte. Por isso, eu acho que não tem a ver com essa questão de atratividade, não. É uma questão histórica, tá? Eu acho que a chave ele deu ali no início. Eu acho que aquilo ali é o mais determinante. Quando a centralidade econômica colonial sai do litoral do Nordeste e vai para o Sudeste, ela nunca mais sai dali, gente. Então você vai ter uma concentração da riqueza no Sudeste. Tá? Vamos ver se ele vai abordar isso no vídeo, mas o que a gente vai ter? A riqueza que é construída ali, não vamos entrar no mérito de como, tá? Nem fazendo juízo de valor, mas a riqueza que é construída ali é depois transferida, tá, para a lavoura do café, majoritariamente, mas não só, mas majoritariamente, e depois para a indústria. Então, assim, são as mesmas famílias, né, porque paralelo a isso também vai haver gente que vai enriquecer com o tráfico de escravos, né, então, tudo em função do volume de riqueza que estava sendo extraído do solo, na mineração, e isso é que vai se transformar depois. Dali em diante, o que a gente vai ter no Brasil? A gente vai ter o restante das economias crescendo a reboque do crescimento do Sudeste, seja no período do ouro, seja no período do café, seja no período da indústria, sempre como economias complementares. Nós vamos ter, no período desenvolvimentista, que é breve e é um pseudo-desenvolvimentismo, né, no momento em que o Brasil vai ter alguma industrialização, uma pequena chance de alterar isso aí. Então o Rio Grande do Sul vai construir alguma indústria, né? Nós vamos ter alguma indústria em Minas Gerais, nós vamos ter, né, enfim, concentração industrial nascente em outras regiões do Brasil. Isso vem sendo desmontado, né, pelo menos desde a época do Collor, tá? Pelo menos desde a época do Collor. Esse desmonte deu uma freada na época do Lula, mas não que houvesse uma retomada da industrialização, mas esse desmonte da industrialização tinha dado uma freada, e depois de 2016
a gente vai ter de novo um aprofundamento dessa desindustrialização. Essa desindustrialização, ela está reforçando, tá, essa questão do Brasil inteiro ter uma economia complementar à economia do Sudeste. Não mais por causa da indústria, está centralizada em São Paulo, e enfim, no Rio de Janeiro, no Sudeste, né? Principalmente São Paulo e Rio, mais São Paulo, porque essa indústria também vem perdendo. Mas o que aconteceu com essa indústria? Essa indústria, ela está hoje muito no capital financeiro. Então se desenvolveu um pequeno setor financeiro, né? Então muito industrial hoje é especulador, muito industrial hoje migrou para algum negócio relacionado à agricultura. Então também tem investimentos no agro, esse agro também está na bolsa. Então vejam, mesmo o agro brasileiro, e aí vai ser muito forte no centro-oeste, no sul, enfim, em outras regiões para além do sudeste, esse agro também está ligado ao setor financeiro que é sediado em São Paulo. Então, de alguma maneira, hoje a gente ainda está reforçando essa estrutura. A gente continua tendo uma economia centrada em São Paulo, no Sudeste como um todo, né? São Paulo, Rio e adjacências, e que quando cresce, leva a reboque a economia dos outros estados, que estão cada vez menos industrializados, e isso significa com maior concentração da riqueza e com menos sofisticação produtiva. O Brasil está passando por um período de inflexão na sua sofisticação produtiva, porque a nossa indústria, que era nascente, foi abortada, então a gente passou por um processo de desindustrialização precoce, que é quando a indústria ela não desaparece para dar lugar a serviços sofisticados, que seria a desindustrialização natural. É quando a indústria desaparece antes de se desenvolver e dá lugar a serviços pouco especializados. Então é a economia do barbeiro, da padaria, da lojinha, da lanchonete, né? Porque me corrigiram aqui que eu não posso falar lancheria, porque a gente só fala lancheria aqui no Rio Grande do Sul, né? No Sudeste, que é a linguagem da internet, é lanchonete, tá? Mas aqui para nós é lancheria, tá bom? Então é por isso, vejam, a explicação materialista histórica ela é mais determinante, entendem? Ela é mais determinante. Então é uma questão assim, se nós tivéssemos os fenômenos históricos que justificassem uma concentração da riqueza no norte e nordeste, no meio da Amazônia, a Amazônia seria mais desmatada e nós teríamos mais concentração da riqueza lá. Tá entendendo? Mas a história não construiu isso. O determinante histórico que foi o achado do ouro em Minas Gerais e a sua relação com o escoamento da produção, que vai trazer inclusive a capital da colônia para o Rio de Janeiro, vai levar para o Sudeste essa concentração da riqueza. Tá? E como isso foi um salto, porque a riqueza do barão do açúcar, tá, do senhor de engenho, é incomparável com a riqueza que vai surgir depois a partir do ciclo do ouro. Vai ter uma concentração muito maior. Tanto é que vai atrair muito mais estrangeiro, muito mais escravizado. Então vai fazer com que o norte produza algodão, o sul produza charque, tudo isso para quê? Para alimentar, né, a economia do Sudeste. As regiões mais industrializadas do Brasil são o Sudeste, com cerca de 58% da indústria, e o Sul, com 19,6%, bem diferente das regiões Nordeste, com apenas 9,9%, e Norte, com 6,9%. O Centro-Oeste fica por último, com bem menos do que isso. Por isso, é fácil de se imaginar que grande parte das maiores empresas do Brasil, incluindo multinacionais como a Microsoft, estão sediadas no sul do país. São Paulo é a sede de empresas como Petrobras, Ambev, IBM, o Rio de Janeiro abriga além da Petrobras, empresas como JBS, Oi e Vale. Curitiba é a sede do Itaú. Apesar de grandes empresas estarem presentes em várias cidades do país, um estudo criado pela Endeavor aponta que o índice de cidades empreendedoras no ano de 2022 mostrou que São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Vitória e Belo Horizonte como as 5 cidades mais influentes e bem desenvolvidas com relação à presença de grandes empresas. Todas essas... Aí, gente, assim, eu vou especular um pouco aqui. Historicamente, a economia do Rio Grande do Sul é mais dinâmica que a economia de Santa Catarina. Hoje em dia, a gente já tem melhores dados de Santa Catarina. Eu não sei, e aqui eu confesso a minha ignorância, tá? Eu não sei desde quando, mas eu tenho uma suspeita, né? Se eu tivesse o dado, talvez eu pudesse confrontar com a minha suspeita. Há alguns anos, 2 movimentos aconteceram aqui no Sul.
Um deles, tá, são os efeitos da Lei Candir, o endividamento do Estado do Rio Grande do Sul. Isso provocou uma paralisia na economia do Rio Grande do Sul, onde o Estado começou a implodir sua infraestrutura, que é determinante para a produtividade, né? O Rio Grande do Sul endividado, não consegue pagar nem salários, muito menos manter ou investir em infraestrutura. E paralelo a isso, o Rio Grande do Sul foi aumentando o ICMS, que era um imposto que cabe ao Estado, né? Santa Catarina entrou numa guerra fiscal com o Rio Grande do Sul, competindo com o ICMS do Rio Grande do Sul. E com a proximidade, vai haver o desenvolvimento de muitas empresas de Santa Catarina, vendendo, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, ocupando o Rio Grande do Sul. E Santa Catarina, sobretudo, com uma reforma financiada pelo governo federal, que foi a duplicação da BR-101, que é uma artéria que produziu um grande desenvolvimento na faixa mais povoada de Santa Catarina, que é o litoral. Então, nas margens da 101, que foi uma grande obra que cruzou toda Santa Catarina, que não é o caso do Rio Grande do Sul, a BR-101 aqui no Rio Grande do Sul acaba aqui em Osório, onde eu moro, que é no litoral norte, então não houve esse impacto dessa grande obra no Rio Grande do Sul como houve em Santa Catarina. Então nós temos dois fatores. Uma obra monumental, que vai implicar em investimento direto do governo federal em Santa Catarina. Então, isso cria toda uma rede de negócios para que a própria construção acontecesse, e depois de pronta, a obra também ajuda a desenvolver as cidades da região, porque você vai ter uma série de facilidades promovidas por essa ampliação da infraestrutura. Então tem isso que facilitou a vida de Santa Catarina, o fato dela ser inteiramente cruzada pela BR-101, justamente nas suas cidades mais importantes, que são as cidades do litoral. E segundo, a guerra fiscal com o Rio Grande do Sul, que é um estado próximo, e um estado completamente incapacitado, né, por uma dívida, enfim, produzida pelos, né, office boys da RBS, que historicamente vem ocupando a cadeira lá no Palácio Piratini. Então nós vamos ter um Rio Grande do Sul quebrado, com um ICMS muito alto, um ICMS sempre mais baixo em Santa Catarina, um estado menos endividado e uma grande obra custeada pelo governo federal. Eu suspeito que isso explique o desenvolvimento dos últimos anos de Santa Catarina, que superou o Rio Grande do Sul, que historicamente tinha uma economia mais dinâmica que Santa Catarina. Os outros exemplos que ele está citando aqui no vídeo eu não vou me arriscar, a não ser São Paulo, que é óbvio, né, gente? Então tem aquilo tudo que eu expliquei antes ali, essa herança histórica do ouro, vai ser melhor aproveitada em São Paulo, porque quando começa a acontecer a transferência dos recursos da mineração para o café, o tipo de solo em São Paulo, né, em determinadas regiões de São Paulo, vai ser mais interessante, e não só o tipo de solo, a disponibilidade de terras a serem griladas, né? Que esse é a origem, vamos dizer assim, da propriedade privada. Então vai fazer com que essa concentração depois do café acabe majoritariamente sendo em São Paulo, e depois isso vai ser transferido para a indústria, e depois isso vai ser transferido para o capital financeiro. Então, né, São Paulo se transforma, vamos dizer assim, no estado mais concentrador da riqueza. Então tem mais indústria, então tem mais capital financeiro, e isso puxa todas as outras. Então São Paulo seria fácil de explicar, né? Florianópolis é a capital de Santa Catarina, que embora não esteja na 101, ela margeia a 101, né? E a gente tem ali, como é que é o nome da cidade? É Palhoça, se eu não me engano, que teve mais esse impacto, e que na verdade é a porta de entrada ali também para Floripa, que tem uma dinâmica um pouco diferente das outras capitais, até pela sua própria geografia, o fato de ser uma ilha, as limitações, etc., né, que a gente tem em Floripa. Estão na divisão sul e não na divisão norte. Mas o que leva as empresas a investir mais na divisão sul? Os motivos são muitos, como a localização geográfica das regiões. Não, cara, é concentração de capital mesmo, tá? O que leva as empresas a investirem é a perspectiva de lucro. Então é concentração de demanda, concentração de população, portanto, concentração de renda, riqueza, nível de salário, é isso que faz. A geografia não... Aí não, né? Aí não. Que possuem um fácil acesso a rotas comerciais e portos, fator que facilita a importação e exportação de produtos. Um mercado consumidor mais amplo, pois o poder de compra da população nessa região é muito maior que na divisão norte do Brasil. Maior capital humano e mão de obra qualificada, devido ao acesso, incentivo à educação, inovação e... Tudo isso não é devido ao acesso, incentivo à educação, é concentração de capital, gente. Um outro erro comum dos liberais, tá? Porque os liberais, por exemplo, eles gostam de dizer o seguinte: olha, para haver desenvolvimento econômico, você tem que ter um estado mínimo possível,
Estado enxuto, que gaste pouco, porque quanto mais poder de investimento tem o Estado, maior a corrupção, mais os maus investimentos, as más escolhas, o Estado não sabe fazer isso. Tá? Você tem que ter uma educação de base muito boa, né? E uma institucionalidade muito eficiente, ou seja, instituições republicanas muito sólidas e fundamentadas. Tendo isso, meio que como mágica, o desenvolvimento vai chegar. Então você não tem que fazer política industrial, porque isso é coisa do mercado, você não tem que investir em estatal, banco de desenvolvimento, crédito público, nada disso. Nada disso. É educação de base, institucionalidade e austeridade fiscal. É isso que eles dizem. Bom, a questão da austeridade fiscal é simplesmente uma mentira, porque nenhum país desenvolvido usou dessa forma. Não. O grande fornecedor de crédito, o grande construtor de infraestrutura, né, o grande criador de demanda sempre foi o Estado. Né? Isso a gente tem em todos os países ricos, em todos os países desenvolvidos. A questão da educação também é falso. Por quê? Porque a educação sozinha não puxa a economia. Né? E isso é muito fácil de explicar dizendo o que está acontecendo no Brasil. Né? Se você tem investimento em educação, mas não tem criação de mercados, o engenheiro vira Uber ou vai embora do país. É o que está acontecendo no Brasil aí já há algum tempo, isso que a gente nem investe tanto assim em educação. Né? Terceiro que não é só na educação de base, é em toda educação que tem que investir, na de base e também no ensino superior, na pós-graduação e etc. Né? Em tudo tem que ser investido, mas tem que fazer que nem os países que se desenvolveram. Esse investimento em educação, ele tem que estar em consonância com o projeto de desenvolvimento econômico para que aquilo que está sendo investido em educação se converta em mão de obra qualificada para mercados qualificados. Um baita exemplo disso, Coreia do Sul. Coreia do Sul, que eu não estou nem falando do aspecto da concentração da riqueza, que é brutal lá, é um país cheio de problemas. Mas por que eles desenvolveram muito a indústria e concentraram muito capital e conseguiram se transformar numa grande plataforma de exportação? Entre outras coisas, porque eles souberam casar muito bem o investimento em educação e a criação de mercados a partir do Estado. Vamos lembrar que isso tudo foi feito sob o comando político de uma ditadura na Coreia do Sul, tá? Que não estava nem fudendo para concentração, apenas queria concentrar, aliás, não estava nem fudendo para concentração da riqueza e, portanto, desigualdade social, estava só querendo concentrar capital para se transformar numa plataforma de exportação e ter algum peso geopolítico pró-capitalismo naquela região do planeta. O outro aspecto é esse aspecto da institucionalidade. Ora, é importante sim que a institucionalidade funcione direito. Para quê? Entre outras coisas, para que as instituições macroeconômicas consigam operar a economia do país. E então conseguir estabelecer melhor os interesses de Estado para o desenvolvimento, como taxa de juros, nível de crescimento, nível de emprego, nível de inflação, etc. Essas coisas conseguem ser melhor administradas se a institucionalidade é boa, é estável, enfim, eficiente. Só qual é o problema? Os liberais invertem a relação aí. Não é criando uma boa institucionalidade que você desenvolve a economia. É o desenvolvimento da economia que cria uma boa institucionalidade. Entendem? É isso que acaba acontecendo. Conforme se desenvolve a economia e os mercados, né, se aprimoram a institucionalidade para gerir essa economia. Um baita exemplo disso é a China. A China vai ajustando a sua institucionalidade burocrática de mercado a partir das definições do Partido Comunista Chinês, o comando da economia da China, que vinha tendo uma estratégia de criação de mercados e de expansão da economia e vai criando a institucionalidade adequada para dar conta do seu projeto político. Então, assim, o que de fato desenvolveu as economias do mundo, tá, gente? Economias capitalistas, eu não estou nem fazendo a discussão de superação do capitalismo aqui, eu estou falando em desenvolvimento da economia capitalista. Basicamente, foi um Estado que desenvolve seus mercados, protege suas empresas, é um bom fornecedor de crédito, que ajuda os seus capitalistas a expandirem seus negócios para além das suas fronteiras e que tem potente política industrial, que é onde você vai ter ganhos mais escaláveis, empregos mais
bem remunerados, que diminui a desigualdade social, faz com que a educação melhore, que a institucionalidade melhore e que o país como um todo melhore os seus índices de desenvolvimento humano e, enfim, nível de renda e riqueza. É isso, esse é o filme de todos os países que se desenvolveram na economia capitalista. Saca? Esse papo de austeridade, educação de base e institucionalidade, isso é folclore. Isso é mitologia liberal, que eles vendem para nós para quê? Para que a gente não faça o que os países desenvolvidos fizeram. Porque não tem espaço para todo mundo no topo, tá, gente? Parte da razão dos países ricos serem ricos é a transferência estrutural da riqueza dos países pobres para lá. E isso só acontece em função da desigualdade de produtividade entre os países pobres e ricos. Então, manter os países pobres é uma estratégia necessária para que os países ricos se mantenham ricos. Então, eles vendem esse discurso para nós e não praticam isso. Os Estados Unidos, por exemplo, gente, está emitindo aí $1 trilhão a cada 100 dias. Né? O Japão convive já há décadas com 250% para mais de relação dívida-PIB e não consegue produzir inflação. Eu li há poucos dias um dado que a China já está com 300% de proporção dívida-PIB, se juntar as emissões de títulos feitas pelos bancos regionais. Então, vejam, nenhum país, né, pratica a austeridade e a fórmula de desenvolvimento que os países ricos vendem para o sul global enquanto fórmula de desenvolvimento. Essa fórmula é apenas uma fórmula de manter os países pobres, porque, como eu expliquei, isso é também condicionante para que os países ricos se mantenham ricos. Ambiente de negócios favorável, já que a região possui facilidade de comunicação, instituições de pesquisas, parques tecnológicos e uma maior proximidade com outras empresas, o que atrai mais as multinacionais. Tudo isso funciona assim. A divisão norte acabou ficando mais pobre, por alguns fatores históricos e geográficos. Já a divisão sul, mais rica. A questão é que quando uma região se desenvolve muito mais que a outra, durante muitas e muitas décadas, a região mais próspera tende a ficar cada vez mais próspera. Isso é verdade, por isso a importância do Pacto Federativo, de transferência de riqueza. Que é coisa também que os liberais de direita não assumem, e não entendem e não gostam. Nós estamos sustentando o Nordeste e o Norte. Sim, é isso. Justamente por causa disso que ele está falando nesse momento do vídeo. Essa concentração ela tende a aumentar. Mas como a gente está numa federação, a gente tem que mitigar essa concentração entregando mais para os estados menos desenvolvidos, tá? Essa é uma lógica parecida com a lógica que me faz ser contra, por exemplo, essa meritocracia em relação às verbas encaminhadas para as escolas, que é outra coisa que a direita defende. Não, a escola que tem melhores resultados ganha mais verba. As escolas que entregam melhores resultados são as escolas que atendem públicos de realidades socioeconômicas mais favorecidas. Se você entrega mais verba para essas que já têm esse diferencial, essa vantagem em relação às outras, você aprofunda essa desigualdade. Você vai deixar as escolas com mais dificuldade tendo mais dificuldades ainda, e as escolas que têm vantagem tendo mais vantagem ainda. É a mesma coisa a distribuição entre os estados. Se o país não fizer nada no sentido de contrabalançar essa tendência de concentração, essa concentração vai aumentar. Ou seja, os estados mais ricos vão ficar mais ricos e os estados mais pobres vão ficar mais pobres. Né? Isso não é característica de uma federação. Justamente porque as empresas e pessoas tendem a buscar a região de maior desenvolvimento para se estabelecer, o que acaba prejudicando a região justamente mais pobre, no caso, o Nordeste. É uma bola de neve, onde empresas e pessoas buscando melhores oportunidades vão cada vez mais para as regiões mais ricas. Apesar da divisão Norte ser rica em recursos naturais, a falta de investimento e oportunidade de emprego, falta de infraestrutura e acesso à educação, à saúde e serviços básicos como energia elétrica, água potável e saneamento acabam afastando as grandes empresas. A fonte de renda das regiões é predominantemente agrícola, mas falta investimentos para modernizar os processos de fazendas e aumentar a produção. Além disso, a falta de indústrias dificulta o acesso a empregos formais. A má infraestrutura é um grande desafio para as empresas, pois a falta de pessoas, estradas, portos e aeroportos aumenta o custo e os riscos de transporte e dificulta o acesso a matérias-primas. E todos esses motivos impactam negativamente a região, que tem dificuldade em se desenvolver e prosperar, já que as empresas não veem bons motivos para investir nos estados ali presentes. Tá bom, assim, o vídeo não é de todo ruim, tá? Ele mostra algum enviesamento ali, eu acho que deu pra gente fazer uma discussão, mas ele traz alguns dados consensuais, tá? E é lógico, gente, assim, a gente também consegue ver nesse tipo de vídeo, tá? Poder da ideologia.
saca? Por mais que você tente fazer um trabalho isento, né? Isso aqui tem toda a cara de ser roteiro de ChatGPT, vai aparecer esse enviesamento, entendem? Vai aparecer esse enviesamento, por quê? Uma das características da ideologia é que ela aparece na boca das pessoas como se não fosse ideologia. Esse é o ponto, tá, galera? Por quê? Porque como ela é a ideologia dominante, como ela é a ideologia do capitalismo, ela fica na sombra, ela não aparece. Então parece que é simplesmente uma pessoa falando algo que é consensual, falando algo que é natural, falando algo que é assim, quando na verdade não é. É simplesmente uma percepção ideológica da realidade. E é o que me apareceu aqui nesse vídeo. Traz algumas informações, alguns dados, na hora de tratar esses dados, comete algumas falhas por causa da ideologia. Beleza, gente? Olha aí, hein? Eu sempre consigo discutir coisas interessantes com vocês, né? Olha só que coisa maravilhosa. Depois falam que o React não é produção de conteúdo. É sim, é sim. E se você chegou aqui até o final, pô, dá uma moral pra nós aí. Deixa like, te inscreve se não é inscrito, compartilha, comenta. Dá uma grana pro canal também, afinal de contas a gente tem que manter a nossa programação. Aqui no comentário fixado vocês encontram todas as formas de estar colaborando, encontram o grupo do Telegram do canal, que é uma maneira de não perder nenhuma notificação, encontram ali os links do Coletivo Soberana, da nossa lojinha, do nosso Discord, enfim. Senta o dedo no like, não esquece. Era isso, tchau, tchau e até a próxima.